Eu sou o Vitor Marques. Eu sou Sandra Helena. Nós somos professores de filosofia e militantes do comum. E esse é o Futuro Comum. Bom, canal Futuro Comum, professor Vitor Marques, professora Sandra Helena de volta, num momento bem melhor do que no anterior, quando nascemos, e subimos aqui alguns vídeos bem bacanas para vocês sobre a tradição do liberalismo, sobre o socialismo, sobre o populismo, sobre o comunismo. Um canal que é acadêmico, né, com muitas palestras e seminários, mas que também tem a pretensão de ser um espaço de debate. E hoje estamos novamente tentando compreender o início de um governo. Há exatos 4 anos e um mês, em 14 de janeiro de 2019, eu e Vitor fizemos um vídeo que está aqui, né, a gente depois coloca o link, com o título "O que é o governo Bolsonaro?". E naquela ocasião eu defendia que o governo Bolsonaro era um governo predominantemente militar, que essa era a originalidade do governo, e faço uma espécie de arqueologia do processo que levou à chegada do Bolsonaro e de toda a sua entourage militar ao poder, enquanto Vitor chamava atenção para o caráter do populismo de extrema-direita do governo, identificando aí, né, a sua originalidade, né? E então agora a gente quer discutir o governo Lula, mas antes disso a gente também quer fazer uma pequena leitura, um pequeno inventário do que foi esse governo e como foi possível, né, para nós, então progressista, vencer nas urnas. Então, para isso eu vou iniciar perguntando a Vitor como é que nós sobrevivemos, se sobrevivemos a esse governo nefasto, né? Um governo de destruição em todos os níveis da sociedade brasileira, do Estado brasileiro, das instituições, mas chegamos até aqui uma dura vitória, uma vitória apertada, mas que agora podemos dizer que vamos respirar novos ares. Esperamos. Então, o que você acha? Primeiro, Sandra, acho que a gente capturou, cada um à sua maneira, aspectos muito reais do fenômeno que estava se colocando. Como você previu, foi um governo militar, quase como se nós tivéssemos sofrido uma intervenção militar por uma mediação eleitoral. Mas isso se revela, por exemplo, na quantidade de militares que ocuparam postos ministeriais, alguns continuam até agora, nós não exoneramos todos ainda, né? Então o Bolsonaro trouxe os militares para o governo, inclusive para as chefias, né? O INCRA chefiado pelos militares, a FUNAI chefiado pelos militares, o Ministério da Saúde chefiado pelos militares. E apesar de ser um governo abertamente autoritário, que expressava seu direito, seu desprezo pela institucionalidade, seja pelo STF, sua desconfiança das urnas, né? Toda a sua ódio, não só pela esquerda política, mas pela própria democracia, como acontece que um governo dessa natureza, militar, os militares dentro do governo, né, ostensivamente antidemocrático, saudosista da ditadura, com um movimento de massas, que foi se enfraquecendo ao longo do tempo, mas com uma base que tinha um nível grande de entusiasmo, como ficou demonstrado também no próprio 8 de janeiro. Né, uma base ativa, mobilizada, e basicamente com o monopólio do controle das armas na sociedade brasileira, né? Seja nas forças armadas, nas polícias, seja nos clubes de tiro, nos civis armados, o bolsonarismo contava com a maioria. E ainda assim, por uma conjunção de fatores, eu acho que não se explica sozinho como o bolsonarismo emerge, também a gente não explica como ele entra numa certa decadência que permite a sua retirada do governo, né? É sempre e a conjuntura é assim, um entremeado de tendências, de trajetórias distintas que se entrelaçam em um determinado momento.
Então muita coisa teve que conspirar, seja por virtude, seja por fortuna, para permitir a ascensão do bolsonarismo, né? O que passa pela crise de representatividade, pela crise econômica instalada com a crise financeira internacional, pelo terremoto que foi no cenário político, junho de 2013, enfim, várias fraturas que a própria incapacidade de a gente ter feito antes um acerto de contas com a história da ditadura, com uma transição à democracia incompleta, tudo isso acaba conspirando para que o Bolsonaro possa emergir, mas o que conspirou para que ele tenha tido uma curta duração, pelo menos ao que parece agora, por enquanto, né? Claro que não é um fenômeno morto e que pode em algum momento reemergir. É um pensamento de desejo. Mas tivemos uma vitória, nem que seja uma vitória temporária. E muito decisiva, muito importante. Muito né? decisiva. Não apenas para nós, é uma vitória importante para a geopolítica global, diante do avanço da extrema-direita, né? Quase todos os países ocidentais. A gente viu ontem uma vitória muito significativa da extrema-direita italiana, né? Em cidades importantes, né? E a ameaça também aqui na América do Sul. Então a derrota do Bolsonaro é uma derrota simbolicamente muito decisiva. E que passa por alguns elementos, ao meu ver, que estavam fora do nosso controle. Primeiro, a derrota do Trump nos Estados Unidos. É incerto se o Trump tivesse ganhado as eleições ou conseguido um golpe, como em algum momento ele pareceu tentar também, é improvável que tivesse democracia no Brasil hoje. Porque ele teria um aliado do bolsonarismo que talvez estivesse disposto a bancar uma aventura ou mesmo até aumentasse a autoridade eleitoral e o Bolsonaro, com apoio do Trump, pudesse ter ganho as eleições, né? Porque faltou pouco também. Então o fato de que a vitória do Trump também nos mostrou que era possível derrotar essa direita populista e nos animou. O Trump virou... a derrota do Trump, né? O Trump virou um presidente de um mandato só, o Bolsonaro poderia também ser um presidente de um mandato só. Né? Como de fato aconteceu nos dois casos. Uma outra coisa que aconteceu é que uma parte da classe dominante brasileira, uma parte da classe proprietária brasileira se afastou do Bolsonaro, né? Ele chega ao poder com um apoio quase unânime entre o andar de cima da sociedade brasileira, né? E esse afastamento foi o suficiente para liberar, digamos assim, o nosso trunfo, né? Que é tirar da cadeia a principal liderança popular, cuja prisão tinha sido fundamental também para a eleição do Bolsonaro. Isso eu disse na ocasião anterior, eu insisti muito, né? Eu digo, não se pode falar da vitória de Bolsonaro sem mencionar a prisão de Lula e ele ter sido declarado inelegível. Bom, eu não sei se você concorda comigo, mas eu penso que dentro desse caos de virtude e fortuna, o episódio da pandemia, né, quer dizer que é um episódio que durou 2 anos, mas é um episódio do ponto de vista histórico, ele foi um dos fatores que fez essa desancoragem de setores importantes da direita, das classes proprietárias, né, afastarem-se de Bolsonaro. O setor ilustrado da elite ficou escandalizado com a condução do governo na pandemia, uma condução não só incompetente, leniente, mas em muitos momentos parecia ser mal intencionada, parecia ser assassina, genocida, né? E um setor dessas classes proprietárias falou, aí não dá mais. E de fato essa espécie de niilismo militante do bolsonarismo, esse desejo de destruição, que estava encarnado nessas figuras dos antiministros, né, que era o ministro do meio ambiente que queria destruir o meio ambiente, o ministro... Exatamente. Então, isso acabou cobrando um preço na competência governamental também, né? E isso eu acho também faz com que um setor tanto das classes médias como da elite brasileira fala, aí não dá também, né? Aí também é destruir demais a nossa burocracia, a nossa governança. Aí só um ponto, eu acho importante quando a gente menciona a questão das maneiras, é o fascista de sapateiros, a etiqueta do salão, a gente também descobriu nesse período que o comportamento, que as maneiras, né, que uma certa ritualística, um certo estilo, eles não são assim tão desimportantes e irrelevantes, eles são importantes, né, eles fazem parte mesmo da estrutura simbólica da vida
social e da vida do poder, da vida política. Então eu acho que isso também foi algo que comprometeu muito o imaginário, sobretudo pensando na pandemia, quando a gente via aquelas pessoas que atacavam trabalhadores públicos de saúde fazendo manifestações pelos mortos da pandemia e eram atacados pelos ou ativistas. Entravam no hospital filmando. Isso, eram atacados pelos ativistas bolsonaristas que derrubavam as cruzes, que empurravam as enfermeiras, quer dizer, inclusive essas imagens voltaram, né, durante a campanha eleitoral. A gente tinha um certo receio de que isso caísse no esquecimento, né? Mas elas voltaram e voltaram bem, voltaram forte para nos ajudar, né? De fato, então, mas levando em conta esse fator, talvez se não tivéssemos passado pela pandemia, o Bolsonaro poderia ter sido reeleito. Eu creio que presidente. A pandemia foi algo extremamente decisivo. Então precisou ter o Lula livre para disputar a eleição, precisou ter uma pandemia que gerou uma montanha de mortes no Brasil, desproporcionalmente, né, o tamanho do Brasil, o seu peso, a quantidade de mortes no Brasil. Então no Brasil, a proporção de mortos com relação aos mortos totais do mundo maior do que a proporção da população do Brasil com relação à população mundial, ou seja, que mostrou que aqui a pandemia fez um estrago particular, e isso tem muito a ver com como ela foi gestionada de maneira incompetente e assassina pelo governo federal. Vitor, agora, quero terminar esse argumento, porque aí já entra no nosso assunto, né? O fato de que a gente precisou dessa conjunção de fatores também tem a ver com o fato de que nós precisamos de uma coalizão bastante ampla para derrotar o bolsonarismo. Em algum momento, talvez o plano A da elite brasileira fosse ter uma terceira via. Essa terceira via nunca decolou. Houve muitas tentativas. Houve tentativa, mas a polarização entre Lula como representante do campo popular e o Bolsonaro como representante da direita organizada brasileira, né? Mas a extrema-direita hegemonizando e liderando o conjunto do campo da direita. Tá com pouquíssimas baixas, digamos assim, né? Foram poucos os grupos da direita que se afastaram do Bolsonaro para ir em direção ao Lula. Mas talvez tenham sido decisivos, porque a diferença eleitoral foi pequena. Que nos coloca um problema de entender a natureza do governo Lula como um governo que parece querer fazer duas coisas. Ele parece querer retornar à normalidade, que é exatamente o que querem esses setores de classe média e da elite que ficaram horrorizados com o bolsonarismo. Eles querem retomar o rito, retomar, digamos assim, a dignidade do cargo presidencial. Eles querem a liturgia, um governo que funcione minimamente, mas dentro da normalidade do que existia antes do Bolsonaro. Aí eu queria entrar justamente, porque quando a gente está fazendo aqui o inventário da desgraça do governo Bolsonaro, a gente não pode perder de vista o governo que o antecedeu imediatamente, foi o governo Temer, o governo que a gente chama o governo do usurpador, o governo que já é o governo pós-golpe, de 2016. E aí a gente tem a reforma trabalhista, a gente vai ter a reforma da Previdência no governo Bolsonaro, mas tendo a reforma trabalhista, a PEC do teto dos gastos, a autonomia do Banco Central. Então a gente tem uma série de reconstruções, desmontes e reconstruções que de certo modo já se previnem contra um eventual ascenso de um líder popular, de um líder de esquerda. Talvez seja isso que nós vimos já desde o processo da transição do governo Lula, né, com a discussão sobre a chamada PEC da transição, que foi apelidada de PEC da gastança, PEC, né, por alguns setores da mídia, e agora com as discussões em torno da questão da taxa de juros, da política monetária, da meta de inflação, né? Então, o combo, a gente pode, eu creio, né, que nós não podemos esquecer que esse governo Bolsonaro é filho do golpe de 2016, né? E que isso, inclusive, agora nos cobra um preço na hora de pensar em como manter à frente ou como resolver divergências que podem se tornar divergências insanáveis, não apenas no leque de apoio no Congresso, mas dentro do próprio governo, né? Por exemplo, uma pessoa como a ministra do Planejamento, Simone Tebet, né? Que entra no último tempo, né? Nos últimos minutos do jogo,
para fazer uma diferença, a gente sabe que faz, mas e que, portanto, o governo se vê às voltas com isso que você disse, que são duas frentes, né, de luta, e eu creio que aí a gente podia tentar concentrar um pouco mais nossa leitura. Não sem antes discutir um pouquinho também dessa ameaça da extrema-direita. Você considera que ela está sanada com o 8 de janeiro e seu fracasso? Para você foi um fracasso o 8 de janeiro, do ponto de vista da extrema-direita ou não, né? O Admir Safadi acha que do ponto de vista da extrema-direita, do ponto de vista insurrecional, eles não consideram isso um fracasso, mas a Vitória, o que você pensa disso? Eu acho que o 8 de janeiro foi, em termos imediatos, que ele poderia chamar do curto, do médio prazo, uma derrota para a direita, que aumentou o seu grau de isolamento e diminuiu a sua irradiação na sociedade como um todo. Por outro lado, pode se tornar retrospectivamente um mito de fundação de uma revolução conservadora ou de uma contra-revolução fascista mais violenta e brutal do que de fato foi o bolsonarismo na sua fase inicial. Então, de certa maneira, como se o significado do 8 de janeiro tivesse ainda indefinido. A partir do que vai acontecer muito depois dele. Porque se o governo, por alguma razão, entra em uma crise institucional forte ou é afetado por uma crise econômica, não consegue dar conta, tá certo? Existe ainda uma base de um movimento de massas reacionário que pode aproveitar a fraqueza do governo para ir para cima, para derrubá-lo até, ou para ganhá-lo nas eleições, né? Se isso acontece, então esse 8 de janeiro entra para a mitologia de formação de um movimento de... Como é que eles chamam de recuperação nacional, algo do tipo? Eles chamam de revolução. Algum tipo de revolução conservadora, como o fascismo chamava também de revolução conservadora, né? Não, do ponto de vista... O golpe de 64, até hoje chamaram por esses mesmos setores de revolução ou de gloriosa, né? Que é justamente o ataque da extrema-direita e a tomada do poder. E aí, Vitor, não sei se é o caso aqui, eu acho que não é o caso para esse vídeo nosso, essa ocasião, eu acho que a gente precisa depois tematizar distinções entre o que seria uma tomada de poder popular, né? Quer dizer, porque eu acho que também esse é um momento pedagógico da gente poder evidenciar distinções. Eu acho que quando a gente junta tudo no mesmo balaio, a gente vai perder muito do ponto de vista da semiótica, das significações, que pedagogicamente a gente perdeu muito campo nisso aí, né? Mas voltando para a nossa análise de governo, o que seria para você uma crise institucional que poderia ser de antemão percebida? O que é que o governo não pode deixar de fazer? E como evitar que esse mito de fundação, aí, o 8 de janeiro, se torne um mito de fundação? Eu acho que para responder isso a gente tem que voltar no que você estava falando e de fato você evidenciou bem uma perna do dilema, que é como o governo Bolsonaro não foi derrotado por nada parecido com uma insurreição popular, como um levante de massas, mas por uma coalizão eleitoral com elementos centristas, né? Todos esses elementos se revelaram no final necessários para o sucesso eleitoral. Portanto, parte da coalizão governante também. E o desejo desses elementos é que seja um governo de normalidade, mas da normalidade justamente pós-Temer, né? Ou seja, vamos voltar àquele normal, que é o normal pós-golpe na Dilma, tá certo? É uma normalidade brutalmente neoliberal, tá? Então tem um pouco disso. E nós estamos temos esse apoio, seja do ponto de vista eleitoral, seja do ponto de vista social. Mas, e parlamentar. E parlamentar também. Mas o próprio Lula tem se colocado, e aí eu acho que a raiz do dilema da questão, tem colocado, eu acho pelo menos, a minha interpretação para ele o que nós estamos não é nem uma frente de esquerda, nem uma pura frente ampla democrática, que vai resguardar a democracia nos seus termos formais, tá certo? Mas uma espécie de frente democrática sob liderança operária, que no caso é a do próprio Lula. Então, ele sempre coloca
adiciona um elemento social de direito na questão democrática. Então, a democracia não é... Isso ele voltou a repetir depois do 8 de janeiro, né? Se as pessoas não encontrarem na democracia algo que responda os problemas materiais da sua vida, né? A questão da violência, a questão do desemprego, a questão da fome, a questão da renda, a questão da desigualdade, a segurança, as pessoas não vão levar essa democracia a sério, elas não vão considerar essa democracia como delas, tá? Então, quando o Lula está falando de democracia, ele está falando de uma espécie de democracia social, ou de uma social-democracia, por assim dizer. Então tem um elemento anti-neoliberal no discurso do Lula, que vai dizer, se você quer ser democrata de verdade, e a única maneira de você ser democrata é me apoiando, porque quem está contra mim são os que estão hoje contra a democracia, e é verdade, o bolsonarismo é a única opção fora do campo lulista. Então, se você quer apoiar a democracia, você tem que apoiar algum nível de reforma social, de combate à desigualdade, combate à fome, à pobreza e ao desemprego. Bom, uma coisa interessante, inclusive agora na visita que ele fez aos Estados Unidos e ao presidente Joe Biden, ele ter chamado a atenção para o discurso do Biden, o discurso do Estado da União, que é um discurso muito bom, um discurso excelente, um discurso interno, falando de uma democracia socialmente inclusiva, inclusive falando do fortalecimento dos sindicatos, né? A visita que ele recebeu do socialismo democrático americano, da Federação Sindical. Então, eu acho que esse ponto é um ponto de clivagem, é um ponto que pode ser um ponto de ruptura, porque dentro do próprio governo, não é só na coalizão ou só no parlamento, né, há forças que vão tentar manter essa normalidade que vai, inclusive, na contramão do mundo. Inclusive, quando você vê o discurso do Estado da União do Biden, você diz, meu Deus, né? Quando você viu algumas medidas que foram tomadas e implementadas logo no período da pandemia, embora a normalidade neoliberal insista, né, em retornar, como por exemplo agora no caso da reforma da Previdência da França, né, que os franceses resistem, né? Enfim. Mas exatamente, os que seriam os macronistas estão apoiando o Lula também, estão dentro da coalizão do Lula. Né? Pronto, mas isso ainda, nós estamos aqui 43 dias, 44 dias no governo, né? Quer dizer, eu acho que inclusive não dá mais nem para esperar os 100. Se nos 100 dias é quando o governo diz qual é o seu caminho, eu creio que hoje Lula talvez seja aquele que é o melhor comunicador do governo, né? É ele quem, de certo modo, está tentando dizer para a sociedade o que ele quer, o que ele tenta ser nesse governo. E aí, Vitor, eu acho que algo que eu sempre insisti, eu disse, nós não temos no Brasil um consenso mínimo. Do que seja nação, do que seja nada. A gente não tem essa ideia de nação. Aí, por isso que o pessoal falava pátria de chuteiros, colocava isso no futebol, né, quando aparecia. E agora a gente está num momento de uma originalidade histórica. Primeiro com a questão do meio ambiente. Mas um meio ambiente que não é um meio ambiente abstrato. Porque as imagens do Suplício e Yanomami, né, se a gente pudesse dizer, o que é que os militares fizeram no governo? Eles destruíram a reserva Yanomami, que era o sonho antigo deles, né? Quer dizer, há toda uma didática, toda uma paideia anti-Yanomami no seio das Forças Armadas. Não é uma coisa do governo Bolsonaro especificamente, né? Quer dizer, a gente viu como a ditadura passada foi dura e cruel com os indígenas. Tem inclusive cenas de tortura pública, né, de pau de arara sendo mostrada. Então, o Suplício Yanomami, né, na hora em que o mundo vive toda essa discussão da emergência climática, põe a questão ambiental no Brasil, que ele catapulta ela para um nível outro, um nível novo, né? E a própria questão do que é democracia. Quer dizer, eu acho que nem esse consenso mínimo, que é a vontade geral mínima, que a gente diz, né? Que o Wilson falava, e eu dizia sempre para os alunos, a vontade geral não é a Dilma ou a SVC, é aceitar o resultado tendo votado no oponente. Isso é que significa a vontade geral, a aceitação tácita das regras do jogo. Cada país faz as suas regras e a gente vê qual é o nível de democratização dessas regras.
Então eu creio que na ideia da reconstrução que esse governo põe em causa, inclusive no seu próprio slogan, acho que um espaço nosso, você fala de uma democracia social, quer dizer, e eu acho que o Lula está fazendo isso, ele não está só fazendo a defesa do Estado de Direito, por simples, respeitar as regras do jogo, da democracia, da vitória eleitoral, mas tornar esse conceito de democracia um conceito mais vivo. Quer dizer, democracia social, democracia econômica, democracia efetivado, né, naquele sentido mais filosófico, torná-lo efetivo. Eu acho que se o governo Lula, né, com todas as dificuldades que a gente sabe que vamos enfrentar, já estamos começando a enfrentar, conseguir deixar isso como legado, ele terá feito um grande trabalho. Agora, a minha visão é que ele não vai fazer isso, ele não conseguirá isso sem enfrentar aquilo mesmo que nos trouxe até aqui, a extrema-direita, a questão da segurança pública, né, que envolve a vida de milhões de pessoas que vivem acossadas em seus territórios, né, que não sabem o que é direito de defesa, que vivem a pena de morte, né, assim, aberta, pública pelas forças de segurança do Estado. A gente tem um terrorismo do Estado instalado nas periferias e com as polícias militares. Então a gente tem um Dream Team, o governo Lula tem um Dream Team, tem Flávio Dino, tem Silvio Almeida, tem Aniele Franco, né? Quer dizer, colocou assim o que temos de melhor, né? Claro que a gente tem outros nomes, eu estou dizendo do ponto de vista simbólico, o que temos de melhor para enfrentar, né, esse nosso déficit, né? E aí eu creio que muita da força do governo deve estar, tem a questão da economia, tem a questão da fome. Eu acho que aí nós vamos bem. Eu acho que aí não tem. O governo já mostrou que é capaz, que tem competência, né? Mas nesse campo da segurança, né, tem uma dívida enorme, né, para ser resgatada pela população, e que é daí que veio a força da extrema-direita. Tanto é que subiu a bancada da bala, os policiais, delegados, né, quer dizer, que formam uma espécie de, como é que se diz, pelotão de frente, né, abre alas do bolsonarismo. Boa parte dos que estão sendo presos, né, vem desses grupos amplificados pelos CACs, que são muitos deles ex-policiais ou pessoal da reserva das Forças Armadas. Muitos deles, né? Tem a ver, portanto, com o modo como o Brasil até hoje encarou a segurança pública. Não sei se você acha que isso como é que se diz? É relevante. Para mim, né, que eu espero daqui a 4 anos a gente fazer o que é o governo X, né? A gente tem dito, olha, isso precisa ser, de fato, um passivo que a gente resolva. Não podemos, daqui a 4 anos, continuar com essas taxas de letalidade, com esse tipo de corregedorias militares, com esse tipo de justiça militar, né, que simplesmente perdoa e deixa impunes os assassinos do Estado brasileiro. Bom, Vitor, depois de tudo isso que a gente falou, isso para mim aí, resume de modo sintético, o que é o governo Lula? Olha, o que eu acho, onde o governo Lula não pode falhar, e o Lula me parece ter absoluta consciência disso, é frustrar as expectativas populares em relação à melhoria da qualidade de vida, que a esperança de um Lula presidente despertou, né? Isso é aquela coisa, às vezes, capturada naquele slogan da picanha, cerveja, né? Cerveja e namoro. Então, o que não pode acontecer, até sob o risco da nossa frágil democracia ficar completamente ameaçada, é uma crise social, o aprofundamento da crise social. Já tem uma crise social em curso, então o governo precisa responder a isso. Então precisa ter um plano muito ambicioso de combate às desigualdades e aumento da renda popular. Ele vai ser julgado, sobretudo, pela capacidade de satisfazer as expectativas populares na melhoria de vida. Tá? Se frustrar essas expectativas, as chances são grandes do bolsonarismo retornar num rebote. Tá?
Só que isso coloca a situação complicada dentro daqueles termos que a gente já havia detalhado antes, de um equilíbrio interno da coalizão democrática que derrotou o bolsonarismo. Mas o fato que esse é um problema crucial, para mim, se expressa na própria avaliação dos atos do governo nessas poucas semanas. Né? A Folha, o Estadão, tem repetido que o Lula estaria mais à esquerda do que em 2003. Eu acho que eles têm razão. Estou gostando. E me parece também que isso tem a ver com uma compreensão muito mais nítida do que era há 20 anos atrás, 2 décadas atrás, da falência e do fracasso do modelo neoliberal e, na verdade, mais do que isso, do período neoliberal. Né? A gente já discutiu isso um pouco também, como essa forma de neofascismo é uma reação ao colapso do neoliberalismo, enquanto um período homogêneo, um período hegemônico de organização do capitalismo. E isso acontece em outros países também. Né? Você estava falando do caso do Biden, onde também, pelo menos no discurso, você tem um afastamento de alguns dos dogmas neoliberais, inclusive um aceno aos sindicatos, coisa que não se via há décadas. Né? Então o Biden absorve um pouco da agenda social, inclusive da agenda ambiental, na forma do Green New Deal, por exemplo, dos que estavam mais à esquerda, que eles disputaram o futuro do Partido Democrata, ou disputaram as primárias junto com o Biden. Né? E acho que, de alguma forma, intuitivamente, na sensibilidade, o Lula captou a urgência da pauta ambiental, mas não só isso, da necessidade de tornar essa pauta ambiental uma pauta popular, que tenha incidência positiva na vida das pessoas comuns e que a transição ecológica, que é absolutamente necessária, inclusive, é uma exigência planetária, e ele está sempre falando disso, né? Inclusive do desmatamento zero, da transição energética, ele já absorveu isso no discurso, mas isso precisa também significar comida na mesa, comida no prato, vida melhor, emprego mais digno, trabalho com direitos. E essa junção, essa articulação, é que ainda não está muito claro, mas eu imagino que em algum momento isso possa se tornar a cara do governo. O governo Lula vai ter a sua marca, a possibilidade de fazer a transição ecológica aqui, melhorando a vida da vasta maioria das pessoas comuns. É isso. Vamos continuar debatendo e pensando nos próximos passos, conspirando. Conspirando e a gente tem que ajudar, né? A gente tem que trabalhar, se engajar. Acho que o governo vai precisar muito. Vamos para frente.